pois ela um dia acabará e toda admiração se tornará decepção. Só queira amar a mim apenas, ama com todo o coração, pois um amor que é verdadeiro dispensa toda explicação. Madre Teresa, ensina-me a amar, na vida acreditar, no abandonado Cristo encontrar. Se a vida é um jogo, ensina-me a jogar, sua beleza admirar. Se a vida é um hino, quero então cantar. Se é fácil amar os que estão longe, na minha casa eu quero amar. Pequena gota eu sou no mar, mas faço falta no meu lar. Quem sempre julga as pessoas não terá tempo para amar. Eu sei que amar às vezes dói, mas vale a pena, eu vou tentar. Madre Teresa, ensina-me a amar, na vida acreditar, no abandonado Cristo encontrar. Se a vida é um jogo, ensina-me a jogar, sua beleza admirar. Se a vida é um hino, quero então cantar. Madre Teresa, ensina-me a amar, na vida acreditar, no abandonado Cristo encontrar. Se a vida é um jogo, ensina-me a jogar, sua beleza admirar. Se a vida é um hino, quero então cantar. Madre Teresa, Carcará. A Companhia Teatral Carcará Voadora apresenta o espetáculo Teresa de Calcutá, com a atriz Cícera Carmo e direção de Virgínia Nascimento. O espetáculo trata das experiências vividas por Madre Teresa de Calcutá no plano terreno e espiritual. Pretendemos levar ao público uma reflexão de amor defendida por Madre Teresa, a de que ninguém é tão pobre que não possa ajudar, e que são nas atitudes mais simples, nas gentilezas do dia a dia, que transformaremos o mundo. Um bom espetáculo a todos. Se alguma vez vier a ser santa, certamente serei uma santa da escuridão, para acender a luz daqueles que se encontram na escuridão da terra.
O fruto da O fruto do amor é o serviço. E o fruto do serviço é a paz. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Ao chegar no mundo espiritual, percebi que não preciso pertencer a uma ordem para ajudar. Basta ajudar. E para abraçar os meus pobres, eu só preciso ser eu mesma e continuar a missão que Deus me confiou. Estas vestes servem apenas para identificar-me, nada mais. Eu pensei que quando eu chegasse aqui, eu fosse encontrar Jesus, como a maioria das pessoas falavam. Mas aquele das fotos, de cabelos compridos, de olhos azuis, esse eu jamais encontrei. Encontrei aqueles com quem lidei a minha vida inteira, aqueles que abracei, que disse ao menos uma palavra de conforto na hora da morte. Muitos deles vieram ao meu encontro. Lembro-me de um homem que o abraçava, porque eu não podia fazer mais nada por ele. Esboçou um sorriso naquele rosto magro, quase sem vida, e começou a cantar. Me mostrou o pôr do sol, dizendo: veja como é lindo, madre. E eu olhei para o céu de Calcutá. Quando olhei de volta para ele, já havia morrido em meus braços. Nunca mais contemplei um entardecer tão bonito em toda a minha vida. Ele foi uma das pessoas que encontrei de braços abertos e sorriso nos lábios, logo que me vi fora do corpo. E o meu coração, antes endurecido, por causa de tanto sofrimento que compartilhara na terra, deu lugar a uma emoção inexplicável. E o meu coração voltou a sorrir. Mas chorei como não mais me lembrava diante do sorriso daquelas pessoas. Eu simplesmente não pude me conter e corri para abraçá-los. Que Deus abençoe e proteja, minha amiga. Jesus, eu não o vi fisicamente, mas o senti em cada pobre, abandonado e desnudo que encontrei. Ele está presente nos miseráveis que encontramos todos os dias, em todas as partes. Jesus é a essência do verdadeiro amor. Quando eu tive coragem para abrir as portas do convento e sair pelas ruas de Calcutá, notei que o meu trabalho não estava sendo útil bastante para chegar aos mais necessitados. Percebi que eu precisava fazer muito mais e que a minha missão ia muito além do que eu imaginava. Eu vi o mundo enfermo por falta de amor. Os vi na sua pobreza, na sua insignificância,
E mesmo no meio daquela multidão, parecia que só eu os via. O dia da inspiração aconteceu em 10 de setembro de 1946. 10 de setembro agora, fizeram 70 anos. Eu estava indo de Calcutá para Darjeeling numa viagem de trem. Estava indo fazer um retiro espiritual. E também para me curar de uma tuberculose. Se é difícil andar de trem em São Paulo, na Índia é terrível. Tudo range. O cheiro forte de sujeira por causa do amontoamento de homens, de animais, cestos espalhados, galinhas cacarejando. É impossível dormir. Mas foi naquele trem, aos 36 anos de idade, que eu senti no meu interior um chamado dentro de um chamado. Para deixar tudo e seguir a Jesus junto dos mais pobres dos pobres. Foi quando eu compreendi o que Deus desejava de mim. Mas como fazer isso? Como? Eu estava presa a um hábito, a uma instituição. Por diversas vezes, eu me senti tentada a rasgar o hábito de religiosa e sair pelo mundo como uma mulher do povo, uma filha da miséria, companheira na pobreza. Como sair daquela prisão? Lamentei estar inserida num contexto de aparências. Mas eu precisava fazer diferente. Eu precisava ser obediente. Obediente. Como eu implorei. Como eu implorei para que eles me deixassem ir para junto dos meus pobres. Quanto tempo mais eu esperaria, meu Deus, enquanto muitos morriam jogados nas ruas sem o meu auxílio. Mas por obediência, por pura obediência, eu esperei 2 longos anos, enviando cartas e mais cartas, até finalmente receber autorização para fundar as missionárias da caridade. Chegara o momento de deixar o conforto e a segurança do convento de Loreto e mergulhar num futuro imprevisível nas favelas. Mas no meu coração eu sabia que quando eu começasse a agir, o caminho iria ser iluminado, aos poucos, até eu realizar minha verdadeira missão aqui na terra. Só então eu fui para as ruas, olhar pelos pobres, pelos moribundos, lhes dar ao menos um pouco de conforto, nem que fosse por um único momento, ou último momento. Quantos idosos, doentes, estirados nas ruas, meu Deus. Eu não podia imaginar o tamanho da miséria e sofrimento que havia além das portas do convento. Senti no meu coração renovar o meu chamado. Senti que ao tocar os corpos dos feridos, dos doentes, eu estava tocando o corpo vivo de Cristo. Naquele momento eu estava no lugar certo, no meio dos estropiados, dos prisioneiros infectados pelo HIV, no meio dos pobres mais pobres, dos miseráveis que choram na escuridão. Quando eu saí de Loreto, eu levei comigo apenas 5 rúpias. Doei 4 aos pobres. E a última rúpia, doei a um sacerdote que arrecadava donativos para uma boa causa. Ao entardecer, aquele mesmo sacerdote veio a mim com um envelope nas mãos. Disse-me que um senhor desconhecido soubera dos meus projetos e que gostaria de me ajudar. Sabe aquele envelope?
aquele do qual eu te falei. Haviam 50 rúpias. Naquele momento eu compreendi que Deus começava a abençoar a minha obra e que nunca mais me abandonaria. Por isso, meus queridos, minhas queridas, precisamos encontrar santidade no trabalho que Deus nos confiou, porque é um dom especial. Talvez eu só saiba descascar batatas, mas eu tenho que fazer isso da melhor maneira possível, porque não se trata do quanto se faça, mas do amor, do imenso amor que se põe no que é feito. Qualquer ação, por menor que seja, se torna infinita. Because God is infinite. Porque Deus é infinito e não há medidas para Ele. No trabalho com as missionárias da caridade, sempre nos preocupamos em fazer tudo com amor, porque não precisávamos de números, mas de pessoas. Pessoas comprometidas com os mais necessitados, para transformar o amor em ações e ajudar a aliviar o sofrimento dos pobres. A meta da nossa congregação sempre foi saciar a sede de Deus das pessoas. Mas muitas vezes fomos julgadas, caluniadas. Quantas e quantas vezes caluniadas. Ah, se eu pudesse. Se eu pudesse, meu Deus, eu acabaria com o sofrimento do mundo. Mas muitas vezes, tudo que tinha para ajudar eram palavras, palavras de amor, de conforto. Seria lindo ver os dirigentes do mundo exporem suas vidas, deixarem suas mansões, seus templos cobertos de ouro, seus ternos engomados, e darem abrigo aos leprosos, aos desvalidos, e a chorarem com os que choram no desespero. Cada um fazendo a sua parte, cumprindo o seu dever como cristão. O dever é algo muito pessoal. É a necessidade que se tem de entrar em ação. Não a necessidade de insistir para que os outros façam qualquer coisa. Mas infelizmente o que vemos são religiosos cheios de fanatismo, requerendo o seu direito a um lugar ao céu, reclamando a cidadania universal e divulgando o fim do mundo. O fim do mundo, meus queridos, minhas queridas, é não enxergar a fome e a sede dos desamparados. Pouquíssimos se preocupam com os convidados de Jesus. Pouquíssimos interagem com as necessidades humanas, com a fome e sede de Deus e de justiça. Às vezes eu fico a pensar, e se usassem o ouro dos templos pelo mundo afora, na saúde e na educação da população? Quantas pessoas teriam um futuro diferente? E se ao menos pequena parte dos dízimos arrecadados fossem doados aos mais necessitados? E se as nossas autoridades políticas
cumprissem verdadeiramente suas promessas de campanha e trabalhassem em prol do povo, dos menores da sociedade, tudo seria diferente, não é mesmo? Mas eu também sei que se eu quero ver alguma mudança no mundo, essa mudança precisa começar por mim e não pelo outro. Precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo, meus queridos, minhas queridas. Precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo. Por isso não podemos deixar que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor, mais feliz, mais amada. Certo dia, eu recebi a visita de algumas autoridades políticas e religiosas que me disseram: Teresa, você não tem que dar o peixe, tem que ensiná-los a pescar. Ensinar. Ensinar. Os meus pobres estavam tão fracos de fome que não teriam forças nem para levantar uma vara de pesca. Então eu deixei essa tarefa para essas autoridades, enquanto as minhas irmãs e eu lhes demos o pão. Saciaram a sua fome, mas nunca aprenderam a pescar. Com isso eu aprendi uma lição preciosa. Não adianta ficar esperando os recursos financeiros. Eu preciso pegar o que tenho, juntar com meu amor silencioso e transformar as vidas que Deus enviar para mim. A caridade não está somente nas grandes obras. As pequenas já fazem a diferença. O mais importante é fazer com amor. Podemos começar com quem está ao nosso lado, os nossos familiares, os nossos amigos, até chegar aos desconhecidos. São nas pequenas atitudes, nas gentilezas do dia a dia, na compreensão do problema humano, que transformaremos o mundo. Todas as nossas palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do nosso coração. Mas não posso transformar o mundo somente com palavras, mas com ações. Somente com ações posso tocar e contagiar quem está à minha volta. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar. Todos nós temos o que oferecer, ainda que sejam as nossas preces, as nossas orações. Não é preciso ir muito longe, nem a Índia, nem a África para ajudar. Comece aqui mesmo, aqui, a distribuir as migalhas do seu amor ao redor de si. Às vezes, pensamos que o que fazemos não é senão uma gota de água no oceano. Mas lembrem-se, o oceano seria menor se lhe faltasse uma única gota. Precisamos ir à procura das pessoas, porque elas podem ter fome de pão, não é mesmo? Mas também podem ter fome de amizade, de um beijo, de um abraço, de um olhar, de um ombro,
colo. E por que não de um sorriso? Sorria. A paz no mundo começa com um sorriso, meus queridos, minhas queridas. Sorria pela sua paz. Sorria pela paz dos seus semelhantes. Afinal de contas, o bem que fazemos aos outros é bom principalmente para nós. Que lindo. Por falar em bem, lembrei-me agora dos meus leprosos, tão sofridos, rechaçados de suas casas, seus filhos tão pequeninos, arrancados, jogados em orfanatos. E os meus queridos leprosos, jogados em valas, em buracos, para viverem à margem da sociedade, longe de tudo e de todos. Aos poucos, vão sendo consumidos pela doença. Perdem seus dedos, mãos, pés, pernas, braços, seus rostos tão bonitos. Aos poucos vão sendo transformados, vão ficando desfigurados, esburacados. Como é triste o fim da vida de um leproso, meus queridos, minhas queridas. Mas a pior doença do mundo não é a lepra, conhecida hoje como hanseníase. A pior doença do mundo, meus queridos, minhas queridas, não é a AIDS, não é o câncer, conhecido como CA. A pior doença do mundo, meus queridos, minhas queridas, é a indiferença. A indiferença. Essa sim é uma doença terrível. Uma doença que não tem cura, que não foi descoberta ainda, porque nenhum cientista descobriu um remédio, um medicamento que curasse a indiferença. Mas tem cura sim. Porque nós podemos. Cada um de nós podemos curar a indiferença dentro de nossos corações. Só depende de mim, de você, de você, de você. Depende de cada um de nós. Nós precisamos decidir se vamos acabar, exterminar a indiferença de nossas vidas. Vamos amar, meus queridos, minhas queridas. Vamos cuidar dos nossos semelhantes. Não vamos esperar que alguém faça isso por nós. O dever é meu, é seu. Assuma o seu dever. Se cada um de nós recebermos isso como nosso, como um dever meu, vou conseguir vencer a indiferença. E com certeza vamos diminuir o grande sofrimento do mundo. Temos que amar, meus queridos, minhas queridas. Temos que amar. Como amo os meus leprosos. Amem. Amem também, meus queridos, minhas queridas.
Vamos exterminar a indiferença do mundo com muito amor. Com muito amor. Como os amo, meus queridos leprosos. Como os amo. Em verdade, vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E todas as vezes que deixaste de fazer, será a mim a tua ausência. O Senhor, por exemplo, não daria banho em um leproso nem por $1 milhão. Eu também não. Só por amor. Somente por amor. Dei banho em muitos leprosos e continuo a banhá-los até hoje. Somente por amor. Somente por amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, nem caridade, de nada valeria. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, e falasse todas as línguas, e conhecesse toda a ciência, e tivesse tanta fé a ponto de transportar montes, mas se eu não tivesse amor, nem caridade, de nada adiantaria. Ainda que eu doasse os meus bens aos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado vivo, mas se eu não tivesse amor, nem caridade, nada disso me aproveitaria. O amor supera as barreiras do nacionalismo, os limites da pátria, da religião. O amor não se vangloria, não busca seus próprios interesses, não é invejoso, não é egocêntrico. O amor é ético. Alguns, pelo mundo afora, costumam dizer que eu estou entre anjos. O meu lugar é onde escuto gemidos, vejo dor. Quero estar sempre ao lado daqueles a quem eu aprendi a conviver. Nunca convivi com santos ou anjos. Quero estar sempre ao lado daqueles que se encontram na escuridão, aqueles a quem eu posso ajudar. Se sou santa, sou a santa das trevas. Me ponho junto ao pranto, à dor, nas regiões mais escuras e frias, onde a luz do sol e o calor humano ainda não chegou, cumprindo o meu dever, de forma que o amor se transforma em dor. O amor cala o clamor dos direitos, até que a terra seja renovada. Agora, eu tenho a oportunidade de continuar o meu trabalho no silêncio e na oração. Eu sou apenas um lápis nas mãos de Deus, mas é Ele quem escreve. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Consolar mais do que ser consolado, tá bom? Compreender mais do que ser compreendida, tá bom, minha querida? Amar mais do que ser amado. É dando que se recebe, tá bom? É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna.
amor é o maior de todos os mandamentos. Por isso amem. Amem, meus queridos, minhas queridas. No dia em que todas as pessoas compreenderem o poder que tem o amor incondicional, transformarão suas vidas, transformarão a vida de suas famílias, transformarão o mundo. Se você é católico, seja um bom católico. Se é espírita, seja um bom espírita. Se é evangélico, seja um bom evangélico. Se é budista, seja um bom budista. Se é hindu, seja um bom hindu. Se é muçulmano, seja um bom muçulmano. Se é Hare Krishna, seja um bom Hare Krishna. Se é maçom, seja um bom maçom. Se é ateu, seja um bom ateu. Não há como ser bom católico, espírita, evangélico, budista, hindu, muçulmano, Hare Krishna, maçom, ateu, se não for por amor. Somente por amor, meus queridos, minhas queridas. Não é a religião que importa. Ela é apenas um caminho. Siga o seu caminho com tranquilidade, com muito amor, com muita paz, sem exigir que o outro siga o mesmo caminho que você. Vamos respeitar o caminho que o nosso semelhante escolher. Não vamos impor a nossa religião para ninguém. Se alguém quiser seguir o mesmo caminho que você, que seja de livre e espontânea vontade, que seja o desejo do seu coração e não uma imposição. Vamos amar apenas, meus queridos, minhas queridas. Vamos encher o nosso coração de amor e certamente cada um vai escolher o melhor caminho possível. Não tenham dúvidas disso. É que muitas vezes procuram o caminho com o coração dolorido, com o coração cheio de mágoa e acaba caindo no fanatismo. Vamos procurar um caminho que o nosso coração se sinta em paz, que você se sinta em paz onde você coloca os seus pés. Porque o templo, meus queridos, minhas queridas, está dentro de cada um de nós. Jesus transforma dentro de nossos corações, não dentro do templo de pedra. Vamos deixar o amor transformar-nos, o amor guiar nossas vidas. Vamos deixar o amor trabalhar através de nossas mãos, dos nossos olhos, de nossa boca, dos nossos ouvidos, pensamentos. Deixe Ele amar com o seu coração, viver com a sua vida e levar com muita humildade a fé, a caridade a todas as pessoas. Se algum dia alguém me perguntasse: Teresa, você faria tudo de novo ou voltaria atrás? Eu faria tudo de novo, porque a casa dos mais pobres dos pobres é a minha casa. A saúde e a segurança deles é a minha. E estarei sempre ao lado daqueles a quem as pessoas já não querem se aproximar, com medo de se contaminarem com os micróbios, com os vermes. Estarei sempre ao lado de todos aqueles que já não vão ao templo rezar, porque não têm o que vestir. Daqueles que já não comem, porque não têm o que comer, ou que por alguma doença não conseguem mais comer. Estarei sempre ao lado de todos aqueles que se deixam cair nas ruas, conscientes que vão morrer sem serem notados.
Cuidarei sempre, e sempre, e sempre de todos aqueles que já não choram, porque se esgotaram as lágrimas. Que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um de vocês, meus queridos, minhas queridas. Deixem-se conduzir pelo amor. Deixem-se. Vocês encontrarão um caminho de luz, um caminho de paz e felicidade que sempre procuram, que lutam todos os dias para encontrar. Vamos tirar os sentimentos de ódio, de rancor, de dentro de nós. Vamos eliminá-lo de nossas vidas. Esses sentimentos só fazem mal a nós mesmos, a mais ninguém. Por que alimentar esses sentimentos? Vamos, meus queridos, vamos fazer uma grande reflexão dentro de nós. E quem sabe, podemos ajudar os nossos familiares, aqueles que estão dentro de nossa casa, que tantas vezes brigamos, de manhã, de tarde, de noite. Por que é tão difícil amar os nossos? Se eles estão dentro de suas casas, é porque você tem capacidade para amá-los. Pense nisso. Vamos deixar o egoísmo de lado. Vamos deixar de pensar somente no que eu quero, mas pensar no que o outro precisa. Reflitamos sobre isso, meus queridos, minhas queridas. E assim, vamos começar a respeitar o nosso semelhante, com suas diferenças, com sua religião diferente, com seu pensamento filosófico diferente, com seu partido político diferente. Quando nós decidirmos mudar, quando agirmos, e as pessoas verem, elas vão se sentir tocadas, quando tudo o que você fizer for realmente verdadeiro. As pessoas não têm fome somente de comida ou de roupas. Elas têm fome de amizade, de olhar, de sorrir. Quantas pessoas no mundo não tiram sua própria vida, pelo simples fato de não serem amadas, de ninguém olhar para elas, de não ter uma pessoa para ouvi-la. Vamos ouvir mais, meus queridos, minhas queridas. Ouvir mais, falar menos. Vamos agir mais. As nossas ações valem mais do que 1000 palavras. Vamos pregar o Evangelho todos os dias. Se necessário for, usem as palavras, mas somente se necessário for. Vamos amar, meus queridos, minhas queridas. Vamos cuidar uns dos outros. Mesmo que ninguém cuide de você, cuide de alguém assim mesmo. Mesmo que ninguém te olhe, olhe para outra pessoa assim mesmo. Mesmo que ninguém sorri para você, sorria para outra pessoa assim mesmo. Dê um abraço. Pare 1 minuto de seu dia para ouvir alguém. Isso também é caridade. A caridade vai além de dar coisas. Pensem nisso, meus queridos, minhas queridas. E sigam seus caminhos em paz, com muita luz. Sejam luz no meio da escuridão.
Vamos fazer a diferença nos nossos trabalhos, na escola, em nossas casas. Vamos amar nossos pais, filhos, avós, avós, maridos, esposos. Vamos respeitar a individualidade do outro. Vamos respeitar. Vamos respeitar a sexualidade do outro. Cada um segue o caminho do seu coração. E nós não podemos interferir no caminho de ninguém. Se não for para dar uma palavra de amor, fique calado. Se for para dar somente palavras de críticas, palavras que machucam, fique calado. Muitas vezes é melhor calar do que falar. Que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um de vocês, meus queridos, minhas queridas. Deixe-se conduzir pelo amor. Somente com amor vão encontrar o caminho da verdadeira paz e da verdadeira felicidade. Quando você se olhar diante de um espelho, olhe e veja o seu semelhante. Olhe. Porque você sou eu e eu sou você. Eu sou você e você sou eu. Fiquem em paz, meus queridos, minhas queridas. E vejam, refletido no seu espelho, o seu semelhante, para nunca mais querer machucar ninguém, nunca mais fazer mal a ninguém, porque você estaria fazendo mal a você mesmo. Fiquem em paz.